para todos los presentes Muito bom dia para todos os presentes e aqueles que estão en diferentes em diferentes naciones. nações. Hoy, Hoje, Día de las Madres, Dia das Mães, quiero extender quero estender mi felicitación. meus parabéns a todas as mães, Que Dios la bendiga que Deus as abençoe y siga usando grandemente e as continue usando grandemente na sua obra neste tiempo final. tempo final. Quiero extender un saludo también Quero estender uma saudação também ao Dr. Miguel Bermudes Marim y a la congregación e à congregação onde ele se encontra neste dia. Que Deus os abençoe e os guarde e os use sempre, grandemente no seu reino. y a todas las congregaciones E a todas as congregações e igrejas e ministros que estão em diferentes nações. para hoy. Para hoje, Leemos vamos ler en Hebreos capítulo 1, em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 ao 3. es pues la fe, la certeza de lo que se espera, Hebreus, capítulo 11, versículo 1 em diante. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho. de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nuestro tema para hoy, Nosso tema para hoje, domingo de escuela bíblica, domingo de escola bíblica, é la fe a fé basada baseada en las promesas. nas promessas divinas. Este es el estudio bíblico Este é o estudo bíblico de la bíblica de hoy, para a escola bíblica de hoje, domingo escuela de escola dominical. dominical. Pueden tomar asiento. Podem sentar, queiram ter a bondade. La fe A fé está basada, está baseada, descansa descansa sobre la palabra prometida. sobre a palavra prometida de Deus para cada tempo. Por ejemplo, Por exemplo, nós temos a Noé. a Noé. Noé recibió Noé recebeu la revelación a revelação da palavra y sobre esa e sobre essa revelação da palavra estaba estava a fé. la fe A fé para construir para construir a arca donde se salvarían él. onde se salvaria ele, Noé e sua família. Era la fe en acción. Veja a fé em ação Estaba trabajando quando ele estava trabalhando na construção da arca la cual na qual se salvaría. se salvaria. La fe siempre tiene que estar A fé sempre tem que estar fundamentada fundamentada en la palabra na palavra de Deus prometida prometida para o tempo em que a pessoa está vivendo. para la dispensación Para a dispensação, y la edad e era de esa dispensación dessa dispensação correspondente en la cual e na qual está cumpliendo, está se cumprindo essa palavra, que esa es la palabra porque prometida essa é a palavra prometida para ser cumprida da parte de Deus en su programa. em seu programa. Por eso es que Por isso é que hay 7 dispensaciones. há 7 dispensações, para cada dispensação há, Digamos, digamos, 7 edades 7 eras e en cada etapa. em cada etapa a palavra prometida para ser cumprida. Y esa es la obra que Dios E essa é a obra que Deus realiza no meio do seu povo, dessa dispensação en cada edad. em cada era. Cumplir Cumprir o que prometido ele prometeu a aquellos y con àqueles e com aqueles que lo creen de todo
creem nele de todo o coração, que recebem a revelação dessa palavra e la palabra a palavra se torna vivificada, vivificada, cumplida en esa etapa. vem a ser cumprida nessa etapa, nessa era de cada dispensação. Y eso E isso es é tener la revelación de Dios ter a revelação de Deus para o tempo em que a pessoa está viviendo. vivendo. Siempre Sempre hay houve muchas religiones, e há muitas religiões, naciones humanas, e interpretações humanas, mas cuando la revelación de Dios quando a revelação de Deus viene vem a la persona à pessoa y él e cree de todo corazón, ele crê de todo o coração, se hace realidad se torna realidade na pessoa la a promesa promessa para ese tiempo, para porque él esse tempo, porque es colocado ele é colocado grupo com um grupo correspondiente correspondente para esa edad con para essa era com o qual Deus está está tratando. tratando. Y E para cada edad, para cada era cada dispensación, de cada dispensação un mensajero tem um mensageiro que encabeza que encabeça o grupo de esa edad. dessa era. Y Dios lo junta, E Deus os junta, los junta con el mensajero. os junta com o mensageiro, porque através do mensageiro é que vem a revelação de Deus para o povo. Viene el mensajero primero, Vem ao mensageiro primeiro e depois ao povo. viene de parte de Dios, Vem da parte de Deus através Espíritu, do Espírito de Deus, Espíritu Santo. em Espírito Santo, o anjo do pacto. E Ya han transcurrido já unas cuantas passaram dispensaciones algumas dispensações e nós estamos no fim de la sexta da sexta dispensación. dispensação. Para introducción Para a introdução a la séptima dispensación, à sétima dispensação, a dispensação do reino, que está está para abrirse, para se abrir muito em breve, lo cual que conlleva leva una introducción juntamente uma introdução a a esa dispensación. essa dispensação, Se entrelaza porque se entrelaça uma dispensação com a outra. mientras está finalizando una, Enquanto está se finalizando uma, siendo introducida está começando a outra, está sendo introduzida outra dispensação. Assim também é com as eras. Se entrelaça uma era com outra era. E ya já está Dios preparando todo Deus preparando tudo introducción para a introdução a la séptima da sétima dispensação, que é a dispensação do reino, del reino de Dios para ser estabelecido neste planeta Tierra. planeta Terra. Por lo tanto, Portanto, estamos estamos tiempo no tempo más glorioso mais glorioso de la dispensación da dispensação da graça, en donde onde se cerrará se encerrará a dispensação da graça con com, la resurrección com a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação que están vivos daqueles que estão vivos em Cristo cuerpo místico. no corpo místico de Cristo. Y luego E então ir a la cena virá a ceia das bodas do Cordeiro no céu y estar allí e estará en un lapso de ali num período de tempo correspondiente correspondente, mientras la tierra pasa enquanto a terra por el lapso de tiempo passa pelo período de tempo de 3 anos e meio de gran tribulación. da grande tribulação, onde os ministérios Salimos das duas oliveiras estarão manifestados. manifestados na terra. Ellos darán a conocer Eles las cosas darão a conhecer as coisas que acontecerão na grande tribulação, como lo hizo Moisés. como fez Moisés, que dava a conhecer, revelava os juízos divinos que viriam sobre Egipto o Egito tiempo. naquele tempo.
Ele recebia a revelação de Deus do juízo que viria daba a conocer e o revelava. E se materializaba se materializava essa palavra, la palabra porque era a palavra de Deus Criadora para traer trazer ese juicio divino. esse juízo divino. No era la palabra de Moisés, sino la palabra Não era a palavra de Moisés, mas a palavra de Deus que era falada que suceder. do que iria acontecer e acontecia. Eso es Dios Isso é Deus falando de Moisés. através de Moisés. Por lo tanto, Portanto, por cuanto como durante a grande tribulação, Apocalipsis conforme Apocalipse capítulo 11, estarão as duas oliveiras, que são os ministérios de Moisés e Elias, falando, revelando as coisas, os juízos que virão. sabemos Sabemos que será que será tiempo de como o tempo do profeta Elias e como no tempo do profeta Moisés. será un tiempo muy Será um tempo muito difícil para a raça humana, será porque será tiempo o tempo de la fiesta da festa de las trompetas. das trombetas, Para los judíos que é para os judeus ese tiempo e que é esse tempo, o tempo em que o juízo llevado é realizado para para toda toda a humanidade. por eso es el día augusto de Dios. Es Por isso é o dia de Malaquias capítulo 4, donde nos dice onde nos diz: que viene el día Eis que vem o dia ardente como um forno, e todos os soberbos e aqueles que cometem impiedade serão como restolho. Aquele dia virá e os abrasará, ou seja, os queimará, diz o Senhor. pero antes que venga ese día Mas antes que venha esse dia, enviaré diz: Elías. enviarei Elias, O sea que estamos en un ou seja, que nós estamos num tempo de entrelace de entrelace nacional. dispensacional. Por lo tanto, tenemos Portanto, temos que estar preparados, porque antes de la gran antes tribulación, da grande tribulação, la venida del Señor a vinda do Senhor recoge recorre los escogidos aos escolhidos, de la fe, lhes dá a fé ou revelação para serem transformados e raptados. los que están vivos, Aqueles que estiverem vivos e aqueles que morreram, con él en su os trará com eles na sua vinda e os ressuscitará em corpos glorificados, como sucedió como aconteceu no tempo de la resurrección. da ressurreição de Cristo. Podemos ver que Podemos ver que tudo isto, el tiempo pasado no tempo passado, aconteceu na era da vinda do Senhor, que é a pedra angular. Portanto, ocorreu na era de pedra angular. porque lo que es Porque o que o mensageiro é, também é a era. edad de piedra A era de pedra angular para a vinda, y en la venida de la piedra. para a vinda da pedra angular. Y si fue allá E en edad de se foi lá em era de pedra angular, a ressurreição de los santos dos santos que tinham morrido tiene que ser tem que ser la resurrección a ressurreição dos santos do Novo Testamento, também en edad. em era de pedra angular. Esa es la de oro, Essa é a era de ouro, era da vinda do Senhor, la edad a era importante mais importante con la cual Dios de todos, com a qual Deus coroa seu corpo místico de crentes, a sua igreja. ya la edad de la Odisea Já a era de Laodiceia passou. le cerró la puerta al Señor. O Senhor fechou a porta, Puerta llama, batendo na porta, abre la puerta bate. Se alguém abrir a porta, entrarei y cenaré. com ele e cearei com ele. Y
así como de antigüedad Assim como de era em era, fue abierta la puerta foi aberta a porta al Señor para el ao mensaje. Senhor pelo mensageiro de cada era, Aquí aqui nos dice nos diz, Apocalipsis capítulo 3, Apocalipse capítulo 3, versículo 20 al 21. 20 ao 22. Eis que estou à porta e bato. Se alguém Si alguno oye mi voz Se alguém ouvir a minha voz y abre la puerta, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Se vai cear, es el tiempo é o tempo de la tarde. da tarde. Al que venciere, Ao que vencer, le daré dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono. así Assim como yo he vencido. como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Que tiene oído oiga. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Alguien se va a sentar Alguém vai se sentar com Cristo em seu trono, así como Cristo assim como Cristo se sentou con el Padre. com o Pai Trono celestial. no trono celestial. Cristo promete que alguien, E Cristo promete que alguém vai se sentar no seu trono terreno, trono de David, trono de Davi. y E ¿quién fue el que se sentó en el trono celestial quem foi que se sentou no trono celestial con el Padre? com o Pai? El mensajero O mensageiro de la edad de la da era da pedra angular, Jesus Cristo. Por lo tanto, tiene que haber el Portanto, tem que ter tiempo final alguém no tempo final, na era da pedra angular, tendrá que terá ese privilegio. esse privilégio. Y él y su grupo serán Ele e seu grupo bienaventurados serão bem-aventurados, porque tiene que ser el mensajero porque tem que ser o mensageiro que corresponde a essa era e o seu grupo. los que recibirán la bendición más grande Aqueles que receberão a maior bênção no reino de Deus en la tierra. na terra. Los santos jugarán al mundo. Os santos julgarão o mundo. Recuerden que los Lembrem que os santos miembros são os membros da igreja do Senhor Jesus Cristo. ellos son Eles são sacerdotes, sacerdotes, son jueces también são juízes também y e les corresponde una posición lhes corresponde uma posição muito grande com Cristo no reino de Deus, quando establecido for en la tierra. estabelecido na terra. Disculpen. Desculpem. Cuando sea establecido en la tierra, Quando for estabelecido na terra, después de la gran tribulación, depois da grande tribulação, nos veremos nos veremos en el reino, no reino, no de los gentiles, não dos gentios, mas no reino de Dios, de Deus, que será que será establecido estabelecido y reinaremos con él. e reinaremos com ele. Como dice Como diz Apocalipsis 20, Apocalipse 20, verso 4 en adelante, dice: versículo 4 em diante diz: Vi também tronos, e aos que se assentaram sobre eles, recibieron facultad foi-lhes dado o poder de julgar. y las almas E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, ni esa imagen nem a sua imagem, y no recibieron la e não receberam o sinal na testa nem nas mãos, reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Eso es Isso é, para comenzar. para começar, 1000 años 1000 anos reinando para comenzar. para começar. En el reino de Dios No reino de Deus, establecido que será estabelecido en la tierra. na terra. Cuando estemos Quando estivermos en el reino, no reino, veremos la diferencia
veremos a diferença que há do reino dos gentios e do reino de Deus. Também, Apocalipse capítulo 1. Versículo 4 em diante diz: João às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz a vós, outros da parte daquele que é e que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, àquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele seja a glória e poder para todo sempre. Amém. Nos fez reis e sacerdotes. E isto é da ordem de Melquisedeque. Reis e sacerdotes da ordem de Melquisedeque. E Apocalipse capítulo 5. Versículo 9 ao 10. Diz: E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. Para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Isso é o que Cristo fez por nós. Nos redimiu com seu sangue e nos fez para Deus reis e sacerdotes. É um reino de reis e sacerdotes e juízes, porque os mesmos sacerdotes e reis também são juízes, juízes que julgarão. Por isso diz que os santos julgarão o mundo. E tudo isso está muito perto. Estamos tão perto que nenhuma outra era estava tão perto como nós. Porque a era de pedra angular, a era de coroa, a que coroa a igreja do Senhor Jesus Cristo, para a adoção dos filhos e filhas de Deus, para a redenção do corpo, para ter o corpo novo, eterno, imortal e glorificado igual ao de Jesus Cristo, nosso Salvador. Quando estivermos nesse corpo, estaremos investidos com a vestidura, com as vestes de reis, sacerdotes e juízes. Estamos muito, mas muito perto, e podemos dizer: grande é a herança que nos correspondeu. E tudo isso é o programa divino. Nós não fizemos nada, mas Deus. E a nossa parte é que, porquanto fomos eleitos
Desde antes da fundação do mundo, hemos recibido recebemos la revelación de la palabra. a revelação da palavra. Dios nos ha mostrado Deus nos mostrou cuáles son las quais são as promessas para este tempo. las hemos creído. Nós cremos nelas. Las hemos creído Nós cremos e trabajando temos trabalhado baseados nessas promessas. porque Porque se cree una promesa quando se crê numa promessa, se trabalha por la base. sobre a base dessa promessa. Por eso Por isso, encontramos que Jesús decía, encontramos que Jesus dizia: dice la Escritura, diz a Escritura, tal cosa, não diz a Escritura tal coisa? vino Porque ele veio cumprir que la Escritura decía, o que a Escritura dizia sobre ele. programa que Todo o programa traía que ele trazia era lo que estaba prometido. o que estava prometido que Deus faria naquele tempo. Redención, A redenção do ser humano muriendo como morrendo como sacrificio o sacrifício expiatório nuestros. pelos nossos pecados. Él vino Ele veio a hacer la voluntad del Padre. para fazer a vontade do Pai. Traba cada cosa E Deus lhe mostrava cada coisa que ele tinha que fazer. haciendo O Pai o mostrava fazendo e ele o repetia en la tierra. aqui na terra. Por eso él decía, Por isso ele dizia: Padre obrar, como eu vejo o Pai atuar, assim eu faço. por lo tanto, Portanto, vemos vemos que há um programa divino que se tuvo sellado, que esteve selado e que é selado se abre, e se abre no cumprimento. E Dios le permite Deus permite aos escolhidos de cada era ver o programa divino, creer, no qual creem e, consequentemente, tienen fe. têm fé. La fe A fé entra en acción entra em ação para para llevar a cabo el trabajo realizar o trabalho que corresponde nesse tempo, de acordo ao que está prometido para esse tempo. Por eso vemos Por isso vemos Jesucristo Jesus Cristo lo que el programa divino fazendo o que correspondia no programa divino para aquele tempo. Em seguida, através das eras, podemos ver a igreja fazendo o que corresponde para cada era. E no nosso tempo, podemos ver a igreja fazendo o que corresponde para este tempo. Isso é o Espírito Santo atuando, dando a revelação à pessoa crendo e a la marcha trabajando em marcha, trabalhando no programa divino para o nosso tempo. todo lo que está prometido Tudo que está prometido que Deus fará em nosso tempo, lo hará Ele fará Espíritu através de seu Espírito, através da sua igreja. de su iglesia encabezada Através da sua igreja encabeçada pelo Espírito Santo no mensageiro e seu grupo de esa edad. de cada era, dessa era. Y todo será sencillo. Tudo será simples. Y todo eso E tudo isto para introducción dará lugar à introdução depois, em seguida, depois do reino milenial na terra. como fue introducida la dispensación Como foi introduzida a dispensação da graça Jesús y los apóstoles, nos dias de Jesus e dos apóstolos, assim em nosso tempo era introducido será introduzido séptimo milenio, o sétimo milênio, dispensación, a dispensação do reino. nos veremos E nos veremos no reino. porque Porque nuestra fe nossa fé está basada está baseada en la promesa divina, nas promessas divinas. basada A fé é baseada en promesas. nas promessas divinas. Será para mí un privilegio grande Foi para mim um privilégio grande estar com vocês nesta ocasião. que Dios les bendiga y les guarde. Que Deus os abençoe e os guarde. Desculpem a ronquidão.
Em alguns lugares dizem que essa é a ronquidão de jovem, porque os jovenzinhos de 13 a 15 anos mudam a voz e ficam roucos. Estamos esperando uma mudança. Que Deus os abençoe e continuem passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. Deixe em cada país o ministro correspondente. Deixe o reverendo José Benjamin Pérez na continuação. Deus os abençoe e guarde a todos. Que Dios bendiga grandemente a nuestro